Boa noite. Boa noite. Procurador-geral pede ao Supremo a prisão de Renan, Cunha, Jucá e Sarney, todos do PMDB. Os 4 são acusados de agir contra a Operação Lava Jato. Eles contestam e falam em absurdo, abuso e revolta. Em mais um adiamento, o Conselho de Ética da Câmara deixa para votar amanhã o pedido de cassação de Eduardo Cunha. Polícia Federal investiga a suspeita de fraude de 85 milhões de reais em obras das Olimpíadas do Rio. Dilma recorre ao Senado e ao Supremo contra restrições impostas por Temer, incluindo o uso de aviões da FAB. Menino muda de novo a versão e afirma que amigo de 10 anos morto por PMs durante perseguição não estava armado. O garoto de 11 anos que sobreviveu ao alegado confronto com policiais em São Paulo mudou a versão sobre o que aconteceu no dia do furto. Ele disse que o amigo de 10 anos que morreu durante a abordagem da Polícia Militar não estava armado. Cíntia Ferreira, de 29 anos, mãe do menino de 10 anos, baleado e morto pela Polícia Militar na semana passada, na região do Morumbi, prestou depoimento de 2 horas no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Agora vai vir a verdade, a polícia vai pagar porque eles fez, porque meu filho não fez nada, meu filho não atirou em ninguém, meu filho não tinha nem arma. Ela reiterou que ele não tinha arma de fogo, não sabia manusear arma de fogo e também ela não tinha conhecimento se ele sabia dirigir. Segundo ela, ele não sabia dirigir nenhum veículo. No domingo, na Corregedoria da Polícia Militar, o garoto de 11 anos falou pela 4ª vez sobre o crime da última quinta-feira. Teria dito que nem ele, nem o amigo de 10 anos estavam armados e que o revólver calibre 38 foi plantado pelos PMs na cena do crime. Essa foi a 3ª vez que o depoimento foi alterado. Apesar das alterações nas versões dadas pelo menino, o Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana considera esta última como a mais espontânea, mesmo tendo sido realizada dentro da Corregedoria da Polícia Militar, já que o Conselho acredita que o ambiente lúdico pode ter contribuído para a alteração do relato. É possível que agora, como ele foi ouvido por uma psicóloga, por uma pessoa que conseguiu ganhar a confiança dele e teve uma atuação mais lúdica, né, numa espécie de depoimento sem dano, ele pode ter tido mais condições de dizer a verdade. Em vídeo gravado pela polícia no dia do crime, antes de ser levado à delegacia, o garoto contou essa versão. Ele viu o vidro aberto, aí ele pegou e dirigiu. Aí o porteiro abriu a porta para ele. Aí ele atirou nos polícias, ele deu 3 tiros. No boletim de ocorrência, confirmou o relato de que o amigo atirou 2 vezes contra os policiais enquanto dirigia e 1 vez após o carro ser parado pelos PMs. Já no dia seguinte, em depoimento no DHPP, a 2ª versão. Teriam sido 3 tiros durante a perseguição e nenhum com o carro parado. E ainda, o garoto teria levado um tapa dos policiais no momento da abordagem. Aqui no próprio DHPP, que foi ameaçado de morte. Ele também declarou no depoimento que nós acompanhamos aqui que ele levou um tapa na cara logo no momento da abordagem no carro, no final da ocorrência. E os policiais precisariam provar que agiram em legítima defesa. Agora, as hipóteses hoje são muito fortes de que essa criança teria sido executada durante a abordagem. Perícia no celular de um dos presos no caso do estupro coletivo de uma menina de 16 anos mostra que 4 homens estavam na cena do crime. Até então, a polícia do Rio de Janeiro suspeitava de 3 pessoas. A perícia foi realizada no celular de Raí de Souza e o laudo identificou 4 vozes masculinas no local do crime. Segundo a polícia, a suspeita é de que estivessem no local o próprio Raí de Souza, além de Rafael Duarte Belo, que também está preso, e um rapaz chamado de Jefinho, que está foragido. O 4º homem pode ser o traficante Moisés Lucena, o canário, que já foi reconhecido pela jovem. Raí disse inicialmente à polícia que seu celular havia sido destruído.
Mas na última sexta-feira, o aparelho foi recuperado e os agentes encontraram nele um segundo vídeo do estupro coletivo, mostrando, inclusive, que a menor de idade tentou resistir às agressões. 2 homens foram presos pelo crime. Outros 5 suspeitos estão foragidos. A prisão de um taxista esta semana suspeito de estuprar uma passageira aqui em São Paulo não é um caso isolado. Mulheres que já pediram carros via aplicativo relatam episódios de abuso. Era para ser uma corrida comum, de Osasco até a Moca, mas acabou virando uma experiência assustadora. Isadora conta que o motorista era do Uber, chamado pelo aplicativo, e que o assédio veio já no fim da viagem. De repente, o homem pediu que ela sentasse no banco da frente, ao lado dele, e Isadora quis saber o motivo. Ele falou que eu estava deixando ele excitado para sentar no banco da frente. Ele não explicou para quê, por quê. Você ficou com medo? Muito. Na hora, não conseguia pensar em nada, só em um jeito de sair daquele carro. Se ele falasse, não, vou te levar até o lugar, eu já estava pensando em abrir a porta e pular do carro, sei lá, qualquer coisa assim. A empresa Uber diz que checa junto às autoridades se o motorista tem antecedentes criminais. E, em caso positivo, o cadastro dele é negado. Embora não impeçam que o assédio aconteça, os aplicativos, tanto do Uber quanto dos táxis, fornecem ao passageiro informações sobre o motorista e sobre o carro dele, que são importantes numa reclamação posterior. Todas as empresas garantem que tem um rigoroso código de conduta e que punem o motorista que se desvia. Foi o que aconteceu no caso da Isadora. Por meio de uma mensagem, na hora de avaliar o motorista, ela denunciou o assédio e, em seguida, recebeu um telefonema da empresa e depois um e-mail confirmando que o motorista tinha sido desligado do aplicativo. Isadora relatou o assédio nas redes sociais, mas não prestou queixa na polícia. Por ser formada em direito, por conhecer toda a burocracia, por conhecer como é uma delegacia para uma mulher, principalmente quando ela vai fazer um BO de um abuso, eu preferi não fazer nada. No fim de semana, uma mulher foi à delegacia no Campo Belo para denunciar um motorista de táxi que a teria violentado no carro na madrugada do sábado. Pela placa do táxi no aplicativo, a polícia conseguiu localizar o suposto agressor, que foi preso em flagrante. Fábio Honorato da Silva foi indiciado por estupro. Ele confirmou à polícia que fez sexo com a passageira, mas disse que foi com o consentimento dela. A mulher foi medicada e passou por exame de corpo de delito. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou para amanhã a votação do parecer que pede a cassação do presidente afastado, Eduardo Cunha, do PMDB. A sessão de hoje teve bate-boca. Um aliado de Cunha propôs pena mais branda. O deputado João Carlos Bacelar, do PR, apresentou voto em separado, pedindo a suspensão do mandato de Cunha por 3 meses, em vez da cassação, como recomendou o relator na semana passada. Cunha já está suspenso, sem prazo definido, pelo Supremo Tribunal Federal por usar o cargo para atrapalhar a Operação Lava Jato. O relator, deputado Marcos Rogério do DEM, disse que, diante da nova proposta, precisaria de mais tempo. Eu não poderia, por dever de lealdade, fazer essa análise de forma assodada nesse momento. Então, peço a Vossa Excelência e rogando a compreensão do plenário, para fazer essa análise mais cuidadosamente. Antes do pedido de Bacelar, os deputados debateram o parecer de Marcos Rogério pela cassação. Cunha é acusado de quebra do decoro parlamentar por mentir à CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas secretas no exterior. Cunha contesta a acusação e afirma ser apenas beneficiário de fundos geridos por trustes, que são empresas formadas para administrar bens e recursos de quem as constituiu. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, disse que Cunha está pagando um preço alto por enfrentar uma articulação criminosa, uma referência ao governo Dilma. O deputado petista Zé Geraldo reagiu. Os 2 parlamentares são do Pará. O deputado Vladimir, nem que ele lavar a boca dele com soda cáustica durante uma semana, ainda ele não pode falar mal do PT e da presidenta Dilma.
Esse parlamentar no Pará está mais sujo do que pau de galinheiro, como diz o ditado popular. O deputado Vladimir rebateu. A votação amanhã deve ser apertada. O voto decisivo deve ser da deputada Tia Heron, do PRB, aliada de Cunha, e que hoje não compareceu. Nos últimos dias, ela tem sofrido pressão de aliados e adversários de Cunha, mas ainda não manifestou publicamente sua decisão. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do ex-presidente da República, José Sarney, do senador Romero Jucá e do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, todos do PMDB. Os pedidos estão com o ministro Teori Zavascki há pelo menos uma semana. Conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, teriam motivado os pedidos. Nos áudios, Renan, Sarney e Jucá se posicionam contra a Operação Lava Jato e discutem medidas para interferir nas investigações. Em delação premiada, Machado afirma que propinas de 70 milhões de reais foram distribuídas a Renan, Sarney e Jucá e outros políticos do PMDB durante os 12 anos em que esteve à frente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O Ministério Público Federal considera esses indícios de conspiração mais graves que as provas que implicaram o senador cassado Delcídio do Amaral na Operação Lava Jato. Delcídio tentou manipular uma delação, a do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, enquanto Renan, Sarney e Jucá teriam supostamente planejado derrubar toda a Operação Lava Jato. No pedido relativo a Renan, Janot sugere ainda que ele seja afastado da presidência do Senado. Já a base do pedido da prisão de Cunha foi sua suposta interferência na Câmara dos Deputados, mesmo tendo sido afastado do mandato de deputado há pouco mais de um mês pelo Supremo Tribunal Federal. Os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá se defenderam na sessão do Senado. Renan classificou de desproporcional e abusiva a solicitação de prisão. Jucá considerou o caso como absurdo. Renan disse que não praticou nenhum ato concreto que pudesse ser interpretado como suposta tentativa de obstrução à justiça. Nós não vamos exacerbar dos nossos limites. Não é hora de aumentar a temperatura institucional. Toda vez que há exagero, extravagância, excesso, desproporcionalidade, expressões como democracia, Constituição, liberdade de expressão, liberdade de opinião, presunção de inocência, perde prestígio. Romero Jucá afirmou que não teme nada e que apoia qualquer tipo de investigação. Vou aguardar com a tranquilidade de quem fala a verdade, vou aguardar com a tranquilidade de quem confia na justiça e espero que essa situação absurda possa ser efetivamente resolvida a curto prazo. Em nota, a defesa do ex-presidente José Sarney diz que, em momento algum, ele tentou interferir na Lava Jato. Diz que está indignado e revoltado com o pedido de Janot. Ele julgou que, depois de ter dedicado 60 anos à vida pública, tivesse o respeito de autoridades do porte do Procurador-Geral da República. Já Eduardo Cunha diz que o pedido de prisão é uma tentativa de influenciar a decisão do Conselho de Ética da Câmara, que analisa o pedido de cassação do deputado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os pedidos de prisão de Rodrigo Janot. Costuma-se dizer que a crise mostra que as instituições estão funcionando bem no Brasil. Isto não é verdade. A Lava Jato demonstra o contrário cotidianamente. Como dizer que funcionam bem instituições que permitiram o surgimento de um sistema político estruturado para facilitar o roubo do dinheiro público? A política brasileira apodreceu e o pedido de prisão dos principais cardeais do PMDB, Renan Calheiros, José Sarney, Eduardo Cunha, Romero Jucá, eleva o mau cheiro. A Lava Jato transformou o Brasil num caso inédito no mundo. Ninguém se salva. Lula, o ex-presidente, tornou-se um personagem multi-investigado. Ele tem pesadelos com o juiz Sérgio Moro. Dilma, a presidente afastada, é protagonista de delações e está denunciada no Supremo por tentativa de obstruir a justiça. Michel Temer, o substituto constitucional, está cercado de salteadores. E Aécio Neves,
O principal líder da oposição já responde a 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. É como se, aos olhos dos investigadores, os principais atores da política brasileira integrassem uma organização criminosa. Renan, Sarney, Jucá e Cunha reclamam do pedido de prisão. Eles dizem que a Procuradoria exorbitou. É natural. Os políticos brasileiros não se sentem pessoas públicas. O Brasil é que lhes atrapalha a vida privada. O problema mudou de patamar. Não é que o Brasil tem políticos corruptos. O problema é que os políticos corruptos têm o Brasil. O Brasil se tornou um país a ser refeito. O Legislativo e o Executivo não demonstram disposição para entregar o serviço. Resta saber o que fará o Judiciário. Boa noite. A chuva da madrugada passada causou estragos aqui na capital e em outras cidades do interior também. Ontem, 3 pessoas morreram. Uma em Jarinu, uma em São Roque e uma na zona leste de São Paulo. No cruzamento da Avenida Professor Abraão de Moraes com a Rua Dom Bernardo Nogueira, na Saúde, Zona Sul, o asfalto cedeu e uma ponte sobre o rio Ipiranga teve que ser interditada. O trânsito ficou complicado no local. Este manobrista que chegava para trabalhar disse que as rachaduras na pista começaram a aparecer na segunda-feira, com o aumento do volume de água do rio. Ontem à noite, o meu companheiro que estava aqui na madrugada viu que já começou a ceder. Aí o CT veio e interditou aquela parte lá. Passa muito carro ali. Ônibus, carro, e para nesse farol ali, ó, fica tudo parado ali. Se tem carro ali, rapaz, aí era fatal. No Butantã, na Zona Oeste, houve um deslizamento de terra num condomínio fechado. Ninguém ficou ferido. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a chuva acumulada do início de junho já é 360% maior do que a média mensal. Já choveu até agora 165 milímetros, sendo que o esperado para o mês todo são 45 milímetros. Tá bastante, né? Nessa época era para estar mais frio, né? Do que chuva. Tá horrível. Tem que andar o tempo todo com guarda-chuva na bolsa. Do nada o tempo vira, pega a gente totalmente desprevenido, tem que ficar andando com 2, 3 blusas no carro. É totalmente inesperado. A chuva forte atingiu também cidades da Grande São Paulo. Em Vargem Grande Paulista, um vendaval na noite desta segunda-feira destelhou várias casas. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 25 postes de energia elétrica e 30 árvores caíram por causa do vento. Em Barueri, um desmoronamento deixou um bairro isolado. Os moradores do Parque Imperial passaram a madrugada na escuridão. Com a chuva forte, parte da rua Chico Mendes cedeu e bloqueou o único acesso ao bairro. Não houve feridos. Em Atibaia, no interior paulista, segundo a Defesa Civil, cerca de 300 pessoas estão desalojadas. A chuva, acompanhada de ventos de até 120 km por hora, destelharam várias casas e derrubaram árvores. As imagens feitas pelos moradores mostram o tamanho da destruição. O bairro Três Pistas foi o mais atingido. A Prefeitura de Barueri diz que o trecho atingido pelo deslizamento de terra na rua Chico Mendes, como mostrou o repórter, está liberado em meia pista só para o trânsito local. Os moradores do bairro Parque Imperial continuam sem água e energia elétrica, mas a Prefeitura diz que os órgãos responsáveis trabalham para restabelecer os serviços o mais breve possível. Ainda segundo a Prefeitura, as obras só vão começar quando a chuva parar. E a cidade de São Paulo registrou hoje a tarde mais fria do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média ficou em 14,8 graus. Mas na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, os termômetros marcaram apenas 13 graus. 13 graus, mas com o vento e a chuva, a sensação de frio foi muito maior e a sensação térmica foi de apenas 10 graus. A tendência, segundo a meteorologia, é que até essa temperatura caia ainda mais até o fim desta semana. Mariana Armentano tem agora os detalhes da previsão. O ar frio de origem polar penetra pelo país e derruba as temperaturas de sul a norte.
Nesta quarta-feira, há previsão inclusive de geada em quase toda a região sul do Brasil. E esse ar frio chega também lá em cima, aos estados de Rondônia e Acre. Nessas áreas em azul, até ali no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além do frio, também tem previsão de chuva fraca persistente ao longo do dia. Nas outras áreas do país, onde também há previsão de chuva, são esperadas pancadas mais localizadas. Só no Nordeste é que o tempo fica firme e bem quente amanhã. O dia amanhece só com 6 graus em Porto Alegre, 4 em Curitiba e 11 em Campo Grande. À tarde, não faz mais que 13 graus na capital gaúcha, 17 em Floripa, 20 no Rio de Janeiro, mas em Salvador, olha, calorão na casa dos 30 graus. Aqui em São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas nem assim as temperaturas sobem e o frio continua em todo o estado. Só há expectativa de pancadas rápidas de chuva na faixa norte, como ali na região de Franca, onde as temperaturas ficam só entre 15 e 22 graus. Já em Bauru, na região central, mínima de 10 e máxima prevista na casa dos 21 graus amanhã. Aqui na capital pode garoar de manhãzinha e o sol aparece durante o dia, mas o ar polar mantém os próximos dias bem gelados. Nessa próxima madrugada, mínima de apenas 9 graus por aqui e máxima durante a tarde de 17. Na quinta, as temperaturas ficam entre 8 e 16 graus. E na sexta-feira, mesmo com o predomínio de sol, a máxima prevista é de apenas 20 graus. E com esse tempo chuvoso, em apenas uma semana, o nível do sistema Cantareira subiu 3 vezes mais do que o esperado para esta época do ano. Atualmente, o Cantareira opera com 72% de sua capacidade, incluindo o volume morto. Os outros 5 sistemas que abastecem o estado também tiveram alta. O Alto Tietê é o que apresenta a pior situação em relação aos demais e opera com 44,8% da capacidade, incluindo o volume morto. Em delação premiada, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou que o filho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Paulo Henrique Cardoso, foi usado como instrumento de pressão para conseguir um contrato com a Petrobras. Segundo Cerveró, Paulo Henrique Cardoso era diretor da PRS Participações, que fechou parceria com a estatal para a construção de uma termoelétrica entre 1999 e 2000. De acordo com Cerveró, a ordem partiu do presidente da estatal, Felipe Raistu. O meu filho do FHC, Paulo Henrique Cardoso. Paulo Henrique Cardoso, ele fazia parte da empresa que era sócia, que já tinha fechado o acordo para fazer a térmica. Tinha fechado o acordo formal ou informalmente? Formal, já por instrução do Felipe Raistu. Direta. Ele era como elemento de pressão. Não sabia nem o que era uma termoelétrica. Cerveró afirma que, mesmo assim, houve uma reunião em que o lobista Fernando Baiano, já condenado na Operação Lava Jato, levou empresários espanhóis para conversar sobre o contrato da termoelétrica, a pedido do senador cassado Delcídio do Amaral, à época, diretor de gás e energia da estatal. Mas, na ocasião, o contrato já estava praticamente fechado, com a PRS Participações. Em nota, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que jamais interferiu ou orientou aquisições pela Petrobras durante os seus 2 mandatos. Paulo Henrique Cardoso, filho de Fernando Henrique, afirma que desconhece a empresa PRS e nunca teve qualquer relação com ela. O ex-presidente da Petrobras, Felipe Raistu, diz que nunca ouviu qualquer menção sobre o envolvimento de Paulo Henrique Cardoso em negócios com a estatal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou o vazamento dos pedidos de prisão dos políticos. Para o magistrado, isto representa abuso de autoridade. Questionado sobre quem teria vazado, o ministro não citou culpados, mas afirmou que quem está fazendo isso está cometendo crime. Ele classificou ainda o caso como uma brincadeira com o Supremo. O ministro disse também que os responsáveis pelo vazamento têm que ser chamados às falas. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Desculpe, mas eu vou chamar o ministro às falas. Olha, esse negócio de ficar reclamando de vazamento, eu reclamo do contrário, eu reclamo do sigilo. É o sigilo que tem mantido uma impunidade que leva a uma situação como esta, em que nós estamos na maior crise da nossa história,
por causa do roubo, que foi o maior de todos os tempos na história da humanidade, e aí cai uma bomba sobre a nossa cabeça, como esse pedido de prisão da trinca que comanda o PMDB, que forma um quarteto com Eduardo Cunha, no momento em que se julga o impeachment da presidente da República. Isso é hora, você vai me perguntar. É verdade que o Janot faz o jogo do PT? Dizem os seus inimigos e os inimigos do PT nas redes sociais. A questão mais grave nisso aí tudo, eu concordo, é que realmente isso é muito ruim para todos nós, mas o grave é o seguinte: o Renan Calheiros, que teve agora o seu pedido de prisão pelo procurador Janot, ele está respondendo a um processo sobre um crime de que ele é acusado há 9 anos. O Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo e, portanto, o presidente do julgamento do impeachment definitivo da Dilma, ficou 1 ano e 7 meses sentado num processo em que foram apresentadas evidências de que o presidente do Senado apresentou notas frias e documentos falsos para justificar uma boiada inexistente com a qual teria ganho dinheiro, acusado de ser recebido da Mendes Júnior, para financiar uma amante e uma filha com essa amante. O Romero Jucá também está sendo processado. O Sarney tem uma longa história no Maranhão. O problema do Brasil não é a possibilidade da punição numa hora como essa, é a impunidade. E mais ainda, é o sigilo. O New York Times está pedindo no editorial que o Brasil acabe com o foro privilegiado. Eu acho que é uma providência que não vai ser tomada, porque os políticos não vão deixar, mas que seria urgente para acabar com esse clima geral de impunidade. E o fim do sigilo, ao contrário do ministro Gilmar Mendes, o que eu acho que é uma brincadeira, é um político que faz leis ou que as executa, gozar de sigilo quando os seus processos estão sendo julgados. A lei na democracia tem que ser a lei da transparência. Tudo isso tem que ser mesmo posto em pratos limpos. Diz o ministro que é crime. Pode ser, mas é um crime que poderia produzir um grande bem para a nossa democracia, acabar com esse sigilo. Bom, meu amigo, eu volto aqui direto ao assunto na sexta-feira. Até! A Força Sindical faz ato aqui na Avenida Paulista contra os juros altos. Os manifestantes vieram pressionar os diretores que se reúnem hoje no Conselho de Política Monetária. As centrais sindicais defendem a redução da taxa de juros já nesta semana. Que os juros no Brasil é o maior do mundo, 14,25%. E isso acaba prejudicando a produção, acaba prejudicando o consumo, gerando desemprego no nosso país. Estamos com 12 milhões de desempregados. O protesto permaneceu concentrado na calçada em frente à sede do Banco Central em São Paulo. O ato convocado pela Força Sindical começou às 10 horas da manhã. O trânsito na Avenida Paulista fluiu normalmente e não foi interrompido. Um boneco foi inflado em protesto contra os juros, a inflação e o desemprego. Cerca de 100 pessoas participaram da mobilização. A manifestação durou mais de 1 hora e acabou por volta das 11h30 da manhã. O Senado aprovou há pouco o nome do economista Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central. O nome dele foi aprovado por 56 votos a favor, 13 contra e 1 abstenção. Ele vai substituir Alexandre Tombini. Em sabatina, Goldfein afirmou que é imprescindível manter a autonomia do Banco Central e disse que uma inflação baixa é condição essencial para a retomada do crescimento econômico. Ele disse que vai colocar a inflação na meta, que é de 4,5%. Mas nos últimos 12 meses, o índice já passa de 9%. Ilan Goldfein já foi diretor de política econômica do Banco Central entre 2000 e 2003, nos governos FHC e Lula. Ele ainda disse que não tem mais ligação com seu antigo empregador, o Banco Itaú Unibanco, e que já desfez sua participação acionária na instituição, que acumulou como parte de sua remuneração. O Bradesco está sendo processado por investidores nos Estados Unidos depois do indiciamento do presidente Luiz Carlos Trabuco e 2 diretores na Operação Zelotes. O banco é acusado de subornar funcionários da Receita Federal para não pagar multas bilionárias. Os investidores americanos reclamam, em 2 ações coletivas, que o preço das ações do Bradesco caíram com a revelação das Zelotes e eles tiveram grande prejuízo.
Essas informações foram publicadas hoje pela Folha de São Paulo. O Bradesco, em nota, afirma que não houve oscilações importantes do preço de seus papéis que justifiquem uma ação judicial de investidores. O banco anunciou que vai contratar um escritório americano de advogados para representá-lo nessas questões. Depois da restrição de viagens em aviões da FAB, a presidente afastada Dilma Rousseff diz que vai viajar em aviões de carreira ou por terra. Hoje, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma, protocolou no Palácio do Planalto um documento em que afirma que, ao restringir os deslocamentos da petista em aviões da Força Aérea Brasileira, o governo interino de Michel Temer passará a ter responsabilidade exclusiva e pessoal por quaisquer situações que violem a segurança pessoal de Dilma. A Casa Civil determinou que Dilma só pode se deslocar em aviões da FAB no trajeto Brasília-Porto Alegre, porque ela tem residência no sul do país. Segundo a Casa Civil, por estar afastada, Dilma não teria compromissos oficiais que demandem voos da FAB. A defesa de Dilma também vai recorrer ao STF contra as restrições. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a questão agrária e as expectativas do MST no governo Temer. Entrevisto Gilmar Mauro, coordenador nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Muito obrigada, Gilmar Mauro. Desde o início, o MST se posicionou contra o processo de impeachment. Eu vi uma declaração sua, Gilmar, em que você diz: o MST não vai dar trégua a qualquer governo impostor. O que você quis dizer exatamente com isso? Primeiro, é uma questão fundamental que eu acho que todo o processo que levou ao impeachment é um processo que rasga a Constituição brasileira em certo sentido. E quando se rasga uma Constituição, não se rasga só os capítulos que defendem a propriedade, se rasga na sua totalidade. Portanto, há uma imposição, é um governo impostor, nós não reconhecemos o governo Temer como um governo legítimo. E vamos continuar lutando. A luta principal hoje é fora Temer. Temos várias mobilizações, inclusive agora, o dia 10, convocamos toda a população, os democratas desse país, para um processo de mobilização, acreditando que é preciso efetivamente dar um basta nessa situação, retomar que o governo Dilma retome, se discuta alternativas, mas que sejam alternativas democráticas. Bom, Gilmar Mauro, quando você diz o fora Temer, que então o MST está na oposição ao governo interino de Michel Temer, e quando vocês dizem fora Temer, é a reversão do impeachment que vocês querem e a volta da presidente Dilma, é isso? Claro, a presidenta Dilma, com todas as críticas que nós temos e a sociedade tem, é a presidenta que foi eleita democraticamente no nosso país. Portanto, é fundamental a sua volta, mesmo que se discuta posterior à sua volta, talvez uma alternativa que seja de eleições. Mas vocês foram tão críticos a Dilma, vocês do MST, você em especial, foi tão duro, diz que o governo dela foi nulo para a questão agrária no país, que ela não fez nada, foi inexistente. Então por que vocês querem de volta uma presidente que merece críticas assim desse teor? Eu acho que a questão agrária brasileira é uma questão histórica não resolvida. Nós podemos dizer que nós temos 500 anos de latifúndio e 400 anos de escravidão no Brasil. O que nós temos no Brasil são políticas de assentamento e não reforma agrária, porque a terra no Brasil continua altamente concentrada, é uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. E mesmo no governo Lula, nós avançamos com desapropriações e assentamentos, mas nós não fizemos reforma agrária. Que, aliás, a reforma agrária é uma bandeira burguesa, é da Revolução Francesa e, infelizmente, no caso brasileiro, nunca foi realizada. E, evidentemente, nós temos críticas muito intensas à política econômica da Dilma e, principalmente, à política de reforma agrária. Entretanto, o que está em questão hoje é a democracia brasileira. Todo o projeto que está se discutindo pelo impostor Temer é um projeto de reversões de conquistas sociais imensas para a sociedade brasileira. Agora, eu tenho uma pergunta. Vocês chamam Temer de impostor. Quem colocou o Temer no governo, tanto no primeiro mandato como no segundo de Dilma,
foi o PT e o MST naquela ocasião apoiou. Quer dizer, vocês colocaram o Temer lá como vice-presidente. E, segundo a Constituição, o vice-presidente substitui a presidente em qualquer eventualidade de vacância do poder. Então, eu pergunto, né? Ele virou impostor de uma hora para outra? Vocês nunca viram que ele foi impostor? Passaram a achar isso a partir de que momento? Não, nós sempre tivemos críticas à política de alianças do governo Lula e do governo PT em geral. Desde a Carta ao Povo Brasileiro, que, de alguma forma, foi um grande acordo político e, no nosso modo de ver, esse grande acordo político que construiu um plano econômico, que nós podemos dar o nome que queira, neodesenvolvimentista, etc., era um projeto de conciliação de classes que incluía vários setores do empresariado, vários setores da política, inclusive setores da classe trabalhadora. Evidentemente que nós tivemos críticas a esse processo também. Entretanto, evidentemente que todo o período do governo Lula e o primeiro mandato do governo Dilma, nós tivemos avanços nas questões sociais, houve desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico, inclusive, num tripé interessante. No entanto, pernicioso para a reforma agrária, porque a demanda internacional de commodities agrícolas fez o governo investir bastante no agronegócio e foi um pé desse projeto de desenvolvimento econômico, somado a grandes investimentos públicos, somado à abertura ao mercado de massas, criou uma situação de crescimento econômico e, de certa forma, de pleno emprego. Isso, evidentemente, que foi bom para a sociedade, mas foi ruim para a reforma agrária. Nós sempre tivemos essa crítica. Agora, Gilmar Maron, vamos falar com a realidade, como as coisas estão hoje. Temos um governo interino, temos uma presidente afastada. Uma situação muito peculiar, dois chefes de Estado no mesmo período no país. Mas o presidente interino Michel Temer, ele fez o ministério dele, redução de ministério, e transferiu a questão da reforma agrária para a Casa Civil e está atuando, inclusive, como um intermediário na interlocução com os representantes desse pleito, né, da reforma agrária no país, o Paulinho da Força, o deputado federal do Solidariedade. Então, eu quero começar aí. Primeiro, se o MST reconhece no Paulinho da Força uma liderança política forte que possa representá-los junto ao presidente interino e, no caso, inclusive, se for aprovado o impeachment, e continuar esse mesmo presidente. Não, nós não reconhecemos o próprio presidente impostor e, por consequência, toda a composição ministerial, que é uma composição extremamente atrasada, arcaica. Quer dizer, em momento algum, vocês se reunirão com Temer, tanto na interinidade, como se ele ficar um presidente de fato? Eu parto do princípio que ele não ficará. Não há condições políticas, econômicas no Brasil. É insustentável. Você não admite a hipótese? E se ficar? Bom, se ficar é uma outra nesse situação. cenário, se ficar, aí vem o MST terá uma interlocução com a autoridade institucional constituída? Dificilmente, porque eu acho que o processo que levou ao afastamento da presidente da República é um processo extremamente complicado, que eu acho que rasga a Constituição brasileira. E mais que isso, eu diria, olha, Maria Lídia, eu confesso que eu superestimei a capacidade intelectual da elite brasileira. Eu acho que, do ponto de vista subjetivo, e vendo aquele 17 de abril e todo o processo de manifestação, nós vemos uma incapacidade muito grande na condução política do Brasil. O Brasil conjuga 4 crises fundamentais: uma crise econômica, uma crise ambiental, uma crise social que se agrava com uma crise política. É insustentável o governo Temer. E o que o MST pode fazer, para encerrar, no sentido de superação dessa crise tão grave que você bem descreveu nos diferentes setores da vida do país? Não só o MST, eu acho que... Mas eu quero saber do MST. Inclusive a desobediência civil. Nós temos o direito à desobediência civil. Você acha que isso ajuda?
Eu acho que se não tiver outra alternativa, isso ajuda. As manifestações populares, a juventude, o MST não vai dar um minuto de trégua para o presidente impostor e vai continuar lutando pela reforma agrária, inclusive com possibilidade de aumento significativo das ocupações. E não por vontade do MST, é que a situação econômica do desemprego se agrava de tal forma que a alternativa à reforma agrária volta a ser uma alternativa, inclusive de sobrevivência, para uma parte da população brasileira. Eu diria até que a reforma agrária é uma das alternativas econômicas importantes para o nosso país. Agora, é uma reforma agrária de novo tipo, que pense uma agricultura voltada para a agroecologia, uma agricultura, enfim, que mude o modelo agrícola do nosso país. E o MST vai estar nessa luta permanentemente. Muito obrigada, Gilmar Mauro. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Juliana. O jornal paranaense A Gazeta do Povo e 5 jornalistas de sua equipe dizem estar sofrendo retaliação de magistrados e promotores do Paraná. Tudo começou em fevereiro, quando os jornalistas publicaram uma série de reportagens sobre supersalários dos juízes e integrantes do Ministério Público Estadual. Um grupo de juízes processou o jornal e os jornalistas, que agora respondem a 36 ações espalhadas em várias cidades paranaenses. O chefe de redação do jornal Gazeta do Povo, Leonardo Mendes Júnior, diz que desde abril, os 5 jornalistas que publicaram a reportagem não fazem outra coisa a não ser viajar para responder a processos. Até agora, juízes e promotores do estado ingressaram com 36 ações individuais, todas idênticas, em pelo menos 15 cidades. Na prática, eles já estão sendo condenados, já estão cumprindo na prática uma pena de não poder exercer a profissão, de não poder ter uma vida, uma rotina de vida normal. A reação começou após a publicação de uma série de reportagens sobre a remuneração de magistrados e promotores públicos do Paraná. Os jornalistas analisaram vencimentos que ultrapassariam, segundo a reportagem, o teto do funcionalismo público estadual. O jornal teve acesso a um áudio em que o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Frederico Mendes Júnior, orienta colegas a entrarem com ações individuais de acordo com um modelo que seria criado. Buscaremos o direito de resposta no mesmo periódico e já estamos providenciando um modelo de ação individual feito a muitas mãos por vários colegas e com viabilidade de êxito para que cada um, na medida do possível e respeitadas as peculiaridades do que foi divulgado ali, possa ingressar com essa ação individual caso considere conveniente. O chefe de redação do jornal diz que a Amapar e a Associação Paranaense do Ministério Público mudaram de postura após a publicação de direitos de resposta. As 2 associações assumiram o compromisso de desestimular os seus filiados a entrar com ações, e aí a gente tem que ser justo, essa parte as associações, as entidades cumpriram. A reação das entidades que representam os jornalistas foi imediata. Para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, as ações na Justiça não buscam reparar eventuais danos, mas intimidar o trabalho da imprensa e são um atentado à democracia. A coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, Helena Jacobi, alerta para o risco de que ações como essa se transformem em ferramenta para impedir a liberdade de imprensa. É um fenômeno preocupante porque é um fenômeno que já aconteceu em alguns outros casos, como em 2008 com a Folha de São Paulo também, uma série de denúncias que acabaram se tornando processos judiciais. Nesse caso, se os juízes se sentiram lesados, talvez fosse muito mais democrático, muito mais interessante para o público que eles procurassem publicar o lado deles, a versão deles, que o jornalista já precisa ter esse cuidado, mas muitas vezes a gente tem que dar a voz direta para a fonte, para que ela possa se expressar, do que simplesmente entrar com uma ação judicial. A Amapar, que é a Associação dos Magistrados do Paraná, informou numa nota que não há tentativa de intimidação, mas sim exercício de um direito constitucional, que é o direito de ação. A associação afirmou ainda que valoriza a liberdade de imprensa livre e forte e disse que, se houver abuso de direito, qualquer cidadão pode acionar o judiciário.
E você vai ver a seguir, o resultado da eleição presidencial no Peru está muito apertado e a definição do candidato vencedor ainda não saiu. E atentado na Turquia. 4 suspeitos são detidos por ataque à bomba em Istambul, que matou ao menos 11 pessoas. Atenção, Semana dos Namorados na Veste Casa. Colcha Boltis a partir de R$ 39,99. É isso mesmo, R$ 39,99 cada. E mais, porta-travesseiro por apenas R$ 12,99. É isso mesmo, R$ 12,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Meu nome é Renata Alves da Fonseca e estudo pedagogia na Unicel. Imagina você morar na periferia, ter 6 filhos, realizar o sonho de fazer pedagogia e ainda estudar perto de casa. Fico muito triste enquanto professor presenciar uma criança passar de ano sem aprender. Hoje, aqui na rede municipal, a aprovação automática não existe mais. E isso, para mim, muda o futuro das crianças. Poder retribuir todo o conhecimento que eu conquistei ao longo da vida é o que me move e é o que me emociona. Eu tenho certeza que a partir da Unicel, eu vou virar o jogo. Em 3 anos, a Prefeitura de São Paulo abriu 32 Unicels com cursos de graduação e pós-graduação gratuitos. E desde 2014, a Prefeitura acabou com a aprovação automática nas escolas municipais. Uma cidade mais justa nasce quando o futuro fica mais nítido para todos. Prefeitura de São Paulo. Mudança de verdade. Atenção, caíram os preços na Veste Casa. Manta estampada Casal Paraíba por apenas R$ 39,99. É isso mesmo, Manta Paraíba, só R$ 39,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Quatro suspeitos são detidos por atentado em Istambul, capital da Turquia. Ao menos 11 pessoas morreram e outras 36 ficaram feridas depois de uma explosão de um carro-bomba. O ataque foi ao lado de um ônibus policial no centro histórico de Istambul, a capital da Turquia. O governo culpou os rebeldes do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, pelo ataque. A bomba teria sido detonada à distância. A polícia turca deteve 4 suspeitos de participação no atentado. Entre os mortos, há 7 policiais. E entre os 36 feridos, 3 estão em estado grave. Cometi 2 vezes o mesmo erro. A capital da Turquia não é Istambul, mas sim Ankara. Perdão. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. E então lá se foi mais um atentado na Turquia. A bomba explodiu hoje em Istambul, matou 11. Foi colocada pertinho de um imenso e conhecido mercado de especiarias. Nos últimos 8 meses, foram 5 atentados parecidos em Istambul, que é a maior cidade da Turquia, e mais 3 em Ankara, que é a capital do país. A Turquia é uma ditadura que ainda não se assume completamente. Tem muitos inimigos. O grupo terrorista muçulmano Estado Islâmico é o mais perigoso de todos eles, mas desta vez ele não foi o culpado. Tudo indica que seja coisa do PKK. A sigla significa Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Esse partido foi fundado há 38 anos. Ele quer a autonomia política e cultural dos curdos. Entre os habitantes da Turquia, de 18% a 25% são curdos. É um grupo muçulmano de cultura muito antiga, com idioma e hábitos particulares. Mas eles nunca foram donos de um território só para eles. Se espalham pela Síria, pelo Iraque e pelo Irã. E sempre acabam estragando a festa dos países que se enxergam como unidade nacional. No caso da Turquia, é lógico que essa unidade não existe. O PKK não cresceu por ser um partido nacionalista de esquerda. Cresceu porque é a única força organizada dos curdos no Iraque. Eles têm até um território autônomo e até emite moeda própria. Mas a Turquia é intransigente na repressão aos grupos nacionais minoritários. Isso aconteceu há quase um século, depois que os militares tentaram construir um país novo nas ruínas do antigo Império Otomano.
Digamos então que a história dos curdos é uma história bonita, mas o terrorismo é apenas horrível. O terrorismo é indefensável. O PKK tem uma única vantagem, é que ele possui um braço militar muito bem treinado. E para confundir um pouco a cabeça da gente, os militares curdos são um inimigo muito competente ao combaterem na Síria os criminosos do Estado Islâmico. É assim que o mundo gira. Boa noite. Operação do Ministério da Transparência, em conjunto com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, investiga desvios de 85 milhões de reais em obra olímpica no Rio de Janeiro. 8 auditores participaram hoje da Operação Botafora no Rio de Janeiro e Duque de Caxias. As buscas aconteceram na sede do consórcio formado pelas empreiteiras Queiroz Galvão e OAS. A operação investiga desvio de recursos públicos nas obras do Complexo Esportivo Deodoro, área norte, que faz parte da infraestrutura para os Jogos Olímpicos de 2016, em execução com recursos do Ministério do Esporte. Foram apreendidos documentos, computadores e aparelhos celulares. Os indícios de irregularidade se referem a contratos de transporte e descarte de entulho. Uma empresa laranja teria simulado o transporte e a disposição do material, mas os gastos dobraram em relação ao previsto de 80 milhões de reais para 147 milhões de reais. E o entulho, que tem alto valor de mercado, pode ter sido utilizado em outros empreendimentos, segundo a investigação. O consórcio responsável pelas obras, formado pelas empresas Queiroz Galvão e OAS, disse que já prestou esclarecimento às autoridades e que a alteração do custo se deveu ao acréscimo de material transportado que não estava previsto no contrato. O Comitê Rio 2016 informou que não vai se manifestar. E vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonne. Palmeiras pretende acionar torcedores na justiça caso seja punido pela Justiça Desportiva. Celso Cardoso traz os detalhes. Boa noite, Celso. Boa noite, Juliana. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, pretende acionar na justiça os torcedores envolvidos na confusão com flamenguistas lá em Brasília. Além disso, os torcedores que tiverem participação comprovada nas brigas devem ser expulsos do programa de sócio-torcedor. É que, se o Palmeiras perder o mando de campo, poderá ter um prejuízo de aproximadamente 30 milhões de reais. Palmeiras que tem o Corinthians pela frente, domingo, em casa. O jogo do Corinthians já começou após o término do jogo contra o Flamengo já. A gente sabe que não pode ter erro zero quando o time grande. Sabemos da qualidade da equipe do Corinthians, a gente respeita eles também respeitam a gente. Então tu tem que ter a cabeça boa para poder fazer as melhores jogadas. Às vezes se você tiver que matar uma falta, tem que matar a jogada também, fazer uma falta no ataque para poder não dar continuidade no jogo. Isso tudo aí é treinado. Celso, é inacreditável que esse tipo de violência ainda aconteça, ainda mais depois de termos a Copa aqui no Brasil, claro, de sermos o país do futebol e agora, aparentemente, o Palmeiras tomando alguma providência. Sim, Você acha alguma que coisa funciona? tem que ser feita porque esses vândalos agem certos da impunidade. Muitos foram presos, já foram soltos. Não respondem por nenhum prejuízo, mal respondem na justiça pelos danos que provocam. Se o clube deve ser punido pela ação do torcedor, o torcedor deve ter que ser processado pelo prejuízo que causa. Com certeza. E só para não perder, o Alexandro foi flagrado no exame antidoping por anabolizante. Espera-se a contraprova. A seleção brasileira decide o futuro na Copa América nesta quarta-feira contra a seleção do Haiti. O Brasil fez hoje na Flórida o último treino antes de enfrentar os haitianos. Só a vitória interessa ao time comandado pelo técnico Dunga. Novo empate ou até uma inimaginável derrota põe fim às pretensões brasileiras no torneio. Apesar do mau tempo em Orlando, que está em alerta para ocorrência de tempestades tropicais, a seleção brasileira segue trabalhando de olho no próximo compromisso pela Copa América Centenário. Depois do empate em 0-0 na estreia contra o Equador, o Brasil volta a campo nesta quarta-feira às 8h30 da noite para enfrentar o Haiti. O zagueiro Miranda mais uma vez não treinou e deve dar lugar novamente a Marquinhos. Mas o destaque do treino desta segunda-feira ficou por conta dos últimos jogadores que se juntaram ao restante do elenco.
o volante Wallace do Grêmio e o meia Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Você tá na seleção não é fácil, né? Tem muitos jogadores de qualidade e você ser chamado para representar é muito bom. Isso valoriza muito o meu trabalho, o trabalho da minha equipe também. E lógico, eu junto com todo mundo que tá aqui presente. Tava com muita saudade, né? Foram praticamente 4 anos aí, acho que estou matando um pouquinho da saudade. Espero que possa estar sempre presente aqui. Celso, muita gente foi para a China, mas os técnicos brasileiros estão sofrendo lá. O Vanderlei Luxemburgo foi demitido há 2 dias do time da 2ª divisão, o Quan Jian, e o Mano Menezes, que trabalhou na seleção brasileira, foi demitido hoje do Shandong Luneng, porque está fazendo uma péssima campanha no campeonato chinês. Até lá também os brasileiros não resistem às más campanhas. Complicado. É isso aí. Uma boa noite para você. Até amanhã, Gamberini. No Peru, a equipe do candidato de centro-direita Pedro Pablo Kuczynski espera uma vitória apertada sobre a rival Keiko Fujimori. Com 98,1% das urnas apuradas, ainda não é possível anunciar o nome de quem vai governar o Peru entre 2016 e 2021. O candidato do Partido Peruanos pela Mudança, Pedro Pablo Kuczynski, tem 50,28% dos votos contra 49,72% da integrante da Força Popular, Keiko Fujimori. Ainda falta contar pelo menos 500 mil votos. Kuczynski disse que não está preocupado com a redução da margem entre ele e a candidata Keiko Fujimori. Já a candidata não falou com a imprensa, mas fontes de seu partido demonstravam otimismo com o voto nas áreas rurais, onde ela tem forte apoio. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã às 7 da noite. Hoje, 10h30 da noite, tem um bate-papo imprevisível em A Máquina.